Vamos todas. Ai, Cheguei! Então, chega, Adriane, nós já estamos no Aqui. YouTube. Gente, não estou me vendo. Essa reunião está sendo encerrada, vai sair da reunião, continuar, o que eu faço? Não. Nada? Continuar, que está sendo gravada. Ok, continuar. Ok. Contagem regressiva, 19h59. Por que o meu sumiu? Minha tela tinha sumido, é assim mesmo? Passa o dedo na tela. Bom, eu vou deixar meu microfone fechado para não dar microfone, tá? Ok. Tá. Adriane, Oi. o posto é seu, já estamos no ar, 19. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Zerca. Boa noite, convidadas. Boa noite, convidados. Mais uma live aqui do Grupo de Estudos Zerca de Psicodrama. Meu nome é Adriane Lobo, sou psicodramatista, sou psicóloga. E hoje, em comemoração ao Dia do Psicólogo, que será no próximo dia 27, nós do Grupo Zerca resolvemos homenagear a categoria feminina, né, em especial as mulheres negras do psicodrama. E hoje o Grupo Zerca, nós estamos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O grupo é composto por 4 mulheres psicodramatistas, alguma informação ainda, mas as psicodramatistas são Dovani, a Ana Cláudia, que vai ficar com a gente aqui durante a live, Elizabeth, né? E hoje nós temos a honra de receber 3 mulheres maravilhosas. Tem um papelzinho porque o currículo delas é um espetáculo, né, gente? Então eu vou ler. Bom, Célia Malaquias, ela é psicodramatista, didata supervisora pela SOPSIS, que é a Sociedade de Psicodrama, mestre em Psicologia Social pela PUC São Paulo, organizadora e autora do livro Psicodrama e Relações Étnico-Raciais, Diálogos e Reflexões. A Denise Nonoia é psicóloga, psicodramatista didata e antroposófica. Atuou como psicóloga na Unesp, Universidade Estadual Paulista. Consteladora familiar, trabalha com palestras também. É autora de artigos e textos relacionados a questões da negritude. Ermelinda Amaral, ela é assistente social, psicodramatista em formação pela SOPSIS também, artesã, contadora de história, consultora em inclusão técnica de emprego apoiado, e especialista em Libras. E o Grupo Zerca convida a todos para essa live, que com certeza vai ser uma live maravilhosa, desejando boa noite a todas e todos. Agora, uma surpresa para todos nós, para todos vocês. Tá, tudo bem. É assim mesmo, né, gente? Essas coisas de tecnologia pega a gente de surpresa. Mas eu quero dizer aqui da nossa felicidade em tê-las aqui, né? A generosidade de vocês em compartilhar o conhecimento de vocês, um pouco da história de vida e um pouco da história profissional de vocês. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra?, me dije. Sí. ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra!
Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Y odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me alacé el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Qué? ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra soy! Yo y en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin comprendí. ¡Al fin! Ya no retrocedo. ¡Al fin! Y avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! Ya tengo la llave. Negro, 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 negro. Desordem. Peraí, que aconteceu? Ai. Uau. Oi. Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Certo, porque a imagem para mim sumiu, mas eu já estou entrando, tá? Oi, voltei. Vocês estão me vendo? Estamos te vendo, te ouvindo. Então, agora é porque eu estou com duas imagens aqui. Nós vamos convidar a Denise Nonoia para começar o nosso diálogo. Denise, a palavra é com você. Obrigada, Adriane. Boa noite a todos e a todas. Um prazer ter recebido esse convite do Grupo Zerca de Psicodrama, ainda mais para comemorar o Dia do Psicólogo, uma profissão que eu estou exercendo há quase 40 anos e me orgulho bastante de estar nela, de estar nesse processo. Bom, eu acho que eu quero falar um pouco antes do ponto de vista pessoal com relação ao tema. Esse processo de descoberta negra é algo que vai acontecendo ao longo da nossa vida e que para mim aconteceu bem recentemente. A instituição em que eu trabalhava, certa vez um colega veio relatar que ele tinha sido impedido de assumir um cargo de gestão por ser negro. Aquilo me impactou profundamente e que eu fui dar conta do que acontecia na instituição e talvez do que acontecia dentro de mim. Simultaneamente, eu tive contato com a Maria Célia Marias e num dos trabalhos de psicodrama,
em um grupo, um rapaz levantou e comentou: e as famílias mestiças? Esse tema ficou rondando por muito tempo, até que eu resolvi me aprofundar na pesquisa. E esse questionamento hoje é o capítulo livro Psicodrama e Relações Raciais, capítulo cujo título é O Complexo do Vira-Lata. Nesse capítulo, nesse artigo, eu falo do conflito intrafamiliar e do conflito que acontece dentro de nós. Nós somos os racistas e somos também as vítimas de racismo, tudo isso acontecendo simultaneamente dentro de nós. Bom, acho que depois poderemos nos aprofundar com as perguntas, mas eu quero trazer para vocês um pouco do que esses ensinamentos me levaram, do que as pesquisas que eu tenho feito, porque eu entendi uma coisa: não dá para a gente construir o futuro, conhecer o presente, sem saber do passado. E o nosso tecido histórico, ele é extremamente frágil. Ele é um tecido histórico que fala de discriminação, de inferiorização, e que isso atinge todos nós como indivíduos, como família, como sociedade, como comunidade. Mas eu vou falar desse tecido histórico de um ponto de vista da luta. Então, de maneira bastante breve, eu quero falar do movimento negro brasileiro ao longo do tempo. Ok, gente? Vamos ver. Se a gente pensar, nós fizermos uma breve contextualização histórica, o movimento negro brasileiro, ele tem 3 grandes fases desde a proclamação da República. Essas 3 grandes fases são intermediadas pelas 2 ditaduras vividas pelo Estado brasileiro. A gente vai ter um primeiro movimento que vai da Primeira República até o Estado Novo, um segundo movimento que vai da queda do Estado Novo até a ditadura civil-militar, e a partir de 78 e os anos da redemocratização, até o que se pode ser definido hoje em dia, até 2016. A gente já entrou aí em outra fase. Como é que são caracterizadas essas fases? No primeiro momento, o discurso social, ele é predominantemente moderado. Ele tem uma estratégia cultural de assimilação, ou seja, vamos nos assimilar à sociedade quase como a passar desapercebido. E todos os movimentos, eles têm uma característica de direita. Na segunda fase, a gente já tem aí um discurso racial ainda moderado, mas integracionista, não mais de nos passarmos desapercebidos, ou seja, vamos nos integrar à sociedade que ali está. Os princípios ideológicos continuam de direita, tendendo para o centro-direita. No terceiro momento, que é logo após a ditadura de 64, a gente já tem um discurso mais contundente e a estratégia é de diferencialista. Nós somos iguais na diferença. Os princípios ideológicos, eles têm uma característica de esquerda marxista. Em termos de eventos, nessa primeira fase, o que a gente vai ver no começo do século são as teorias eugenistas, que, como nós observamos hoje em dia, têm influência na sociedade brasileira até hoje. É o discurso: a sociedade precisa branquear. A integração, né, do negro na sociedade, ele é feito basicamente pelas igrejas do Rosário,
que tomam iniciativas de alfabetização e de integração civil, ou seja, arrumar os documentos para as pessoas. E a gente vê o surgimento, no segundo momento dessa fase, das associações, dos clubes de negros, dos jornais e de grupos culturais como uma forma de resistir à marginalidade. Desse primeiro momento, 2 grandes eventos são importantes, que é a Revolta da Chibata, o mestre-sala dos mares, no Rio de Janeiro, e a fundação da Frente Negra Brasileira. Já na segunda fase, a gente tem a maior evidência da imprensa negra, a gente tem a fundação da UHC, o Teatro Experimental do Negro, preste atenção a essa informação, porque certamente a Maria Célia retornará a ela daqui a pouco. O Centro de Cultura Afro-Brasileira em Pernambuco, com Solano Trindade. Retomando um pouco, o TEM, ele é uma iniciativa do Abadias Nascimento, e ali a gente vai ter o Instituto Nacional do Negro. Depois vocês saberão com quem, que é uma figura importantíssima para o psicodrama. E a gente tem também a pesquisa realizada pela Unesco, onde grandes nomes das ciências sociais do Brasil surgem nesse momento. Nomes como Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda e por aí vai. No terceiro momento, a gente vai ter algumas, primeiramente, iniciativas muito tímidas no começo da década de 70, até porque a gente está em franca ditadura. Uma das grandes iniciativas é do Grupo Palmares, de Porto Alegre, com o poeta Oliveira Silveira, quando ele institui, em 1971, o Dia da Consciência Negra. Outra iniciativa é o Bloco Afro Ileaê, em Salvador. Em 1966, a Lélia Gonçalves dá a primeira aula num curso de cultura negra no Brasil. Começam a surgir os movimentos Black, principalmente em Minas e Rio de Janeiro. Em 78, a gente tem uma assunção, né? Uma ascensão, digamos assim, do movimento unificado contra a discriminação racial, que mais tarde se constitui como o Movimento Negro Unificado. Em 88, a Constituição estabelece em seu artigo 5º que a discriminação racial ela é crime. Em 2003, a gente tem a lei que obriga o ensino de cultura afro em todos os níveis de ensino no Brasil. Acho que basicamente é isso que eu queria trazer. Claro que a história ela é muito maior. E já entrando no psicodrama, Moreno, em 1924, no livro Palavras do Pai, ele faz uma oração ao negro e eu separei alguns trechos para mostrar para vocês. Ó Senhor, tem-se dito que cada vez que um homem nasce, é mais um olho que se abre em ti. Porventura, também se abre um olho em ti a cada vez que nasce um homem negro? Onde eu vivo é a terra das sombras. Desse canto da vida, eu vejo como as sombras olham as sons. Mas suas tantas faces se voltam para ti. Como são elas? Se as vemos com teu olhar. Aqui elas morrem. Morrem também acolá. Daqui se parecem brancas e negras. Tu vês daí alguma diferença entre o negro e o branco? Ou são todas as faces parecidas a ti? Jacó Levi Moreno, 1924.
Então, como vocês podem perceber, o psicodrama já traz, na sua essência, essa preocupação com a discriminação racial, e Moreno diz que uma psicoterapia ela deve visar nada menos que toda a humanidade. Eu acho que paro por aqui a minha fala e daqui a pouco estaremos todos à disposição. Obrigada, meninas. Vamos dar uma retirada depois essa poesia, né, Moreno, fantástico. Nossa, muito obrigada, viu? Vamos dar uma respirada agora. Porque é forte, né? Assim, acho que conta toda a nossa vida, né? A vida de nossas gerações, a vida do nosso povo, da nossa cultura. Da nossa ancestralidade. Da nossa ancestralidade, toda resumida aí em Moreno, né? Ermelinda, querida, agora é você. Vamos lá? Vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer também o convite do Grupo Zerca, né? Parabenizar as psicólogas aí por essa data tão importante, né? E muito honrada de estar aqui com vocês, aprendendo, né? Compartilhando aí de todos os ensinamentos, todas as vivências. E a minha fala ela começa falando dessa parte um pouco mais subjetiva, né? Primeiro começando de mim também, né? Como foi esse meu encontro também com a questão da negritude, né? Eu sou assistente social, trabalhei durante muito tempo em empresa, trabalhei 30 anos na área empresarial, né? E, obviamente, que eu nunca tive nenhuma questão em ser negra, assim, no sentido de não me reconhecer, mas eu não tinha a profundidade do empoderamento que hoje é tão falado, na realidade, ele só veio tardiamente. Por conta de todo o racismo estrutural que a gente tem na sociedade, a gente não discutia, né? A gente não discutia sobre essas questões na escola, no convívio familiar. Então, a gente vai vivendo, vai levando a vida sem ter entendimento do realmente o que é ser negro, o que significa ser negro, né? Então, simplesmente a gente vai vivendo. E eu fui levando a minha vida no trabalho, obviamente que eu sempre fui muito boa de ler as palavras subjetivas, né? Mas sem saber decifrá-las, né? Então, no trabalho, algumas frases, no convívio com as outras pessoas. E é interessante que, como na abertura, né, naquele poema da Vitória, que vocês apresentaram, ela fala, né, de todo o processo do alisamento do cabelo, da gente, de uma certa forma, até fazer um outro padrão, né, para ficar mais próximo daquilo que a sociedade pede. Então, no trabalho é assim, né, a gente começa a se vestir, tentar se colocar de uma forma que as pessoas aceitem mais aquilo que visivelmente é aceito, né. Só que isso vai trazendo uma dor emocional muito forte que você não sabe dar nome. E, no meu caso, eu fui também convivendo com isso, sem saber nominar. E eu fui aprender, de uma certa forma, também com psicodrama, né? Quando eu encontrei a Maria Célia, que comecei a fazer o curso, e ouvindo ela falar, eu tive o privilégio de poder participar das palestras que ela dava, ela me convidou para ser ego, e eu consegui, nesse contato, começar a aprender sobre isso. E foi aí que eu comecei a entender, a dar nome a essas sensações, assim, incômodas de algumas palavras que surgiam, né? E isso, eu falo que esse tornar-se negro, né, é um processo muito particular e muito solitário de cada pessoa negra, em que em algum momento ela vai se encontrar, mas é um processo, é um caminho, que de uma certa forma é até uma escolha, que ela, às vezes, que é uma escolha dolorosa, né? Quando ela se depara com o racismo, se ela não está preparada emocionalmente para realmente se descobrir negra, ela pode não querer saber sobre isso, né? Eu, durante muito tempo, eu nunca quis ler nada sobre a questão racial, justamente porque eu tinha esse incômodo, mas eu não sabia dar nome.
E foi quando eu encontrei a Maria Célia que eu consegui entender e começar a dar esses nomes, né? E, ao mesmo tempo, no trabalho, eu acho que esse abrir os olhos, né? Eu acho que esse destampar para o que está acontecendo, como eu falei, é um processo muito individual. E eu também tive esse momento quando, no trabalho, eu fazia a inclusão das pessoas com deficiência. E olhando as dores das pessoas com deficiência, as questões que eles traziam, isso também, de uma certa forma, começou a fazer com que eu olhasse para as minhas dores. E foi aí que eu comecei a entender, estudar e realmente, de uma certa forma, me aprofundar no tema. Mesmo como assistente social, né, que é uma questão muito presente, essa questão racial na nossa atuação, né? Mas justamente por conta do racismo estrutural, muitas vezes o próprio profissional ele também é envolvido nessa situação e ele não consegue também dar respostas nem para ele. Então é um processo muito complexo que requer realmente um suporte emocional, um suporte psicológico para que a pessoa possa superar isso e consiga também, se reconhecendo, poder atuar de uma forma na sociedade, de uma forma plena, né? É o reconhecimento da sua identidade, né? Então, para mim, era um processo muito complicado, né? Trabalhando como assistente social e também não me reconhecendo muito bem e era muito, e também como você vai lidar com o seu atendimento, né? Com o seu usuário, que muitas vezes traz essa questão. Então, é um processo muito complexo e hoje eu estou ainda num processo de reconstrução, né? Então, você tem todo um processo de desconstrução e se reconstruir novamente. Mas eu acredito que eu estou no caminho, né? Estou chegando lá. E a gente vai fazendo isso todo dia, né? Cada dia você vai trazendo na sua memória aquelas palavras que você ouvia, que você não sabia dar nome, né? E aí você vai tendo esse entendimento, né? E você vai ressignificando essa dor, né? E esse processo, eu fui fazendo também uma outra ressignificação do meu papel enquanto assistente social, porque eu também, quando eu me encontrei como pessoa negra, eu estava vivendo também na minha vida pessoal um processo de luto, né? Um luto porque eu estava me aposentando, estava passando por um processo de ter uma nova profissão, um novo papel, né, na sociedade, não mais como trabalhadora assalariada, estaria indo para uma outra categoria como aposentada, e uma vontade muito grande de continuar. Então, você teria que fazer tomar uma outra forma de se reconstituir. Estava mudando de casa e, ao mesmo tempo, me empoderando como negra. Então, foi um processo bem forte. E, nesse momento, foi muito bom, porque eu encontrei várias pessoas que puderam estar comigo nesse momento, né? Ao mesmo tempo, encontro com psicodrama, os professores, com a Maria Célia, com todas as pessoas que estavam vivendo comigo o curso. E aí, nessa busca também de encontrar uma forma de ressignificar esse novo momento e de empoderamento como pessoa negra, eu encontrei, e justamente porque eu gostava de trabalhar com essa questão subjetiva, também trabalhava no psicodrama, me deu essa possibilidade de conhecer o objeto intermediário, né, que poderia trazer essa possibilidade de trabalhar com essa questão de uma forma mais artística, vamos dizer assim. E aí eu encontrei umas bonecas e, junto com a Maria Célia e com a Adriana, a gente conseguiu desenvolver um trabalho que a gente vem fazendo, que a gente chama de abaiodrama, né? E que foi um grande encontro, né? Então eu falo que esse encontro foi um encontro comigo, um encontro com a minha essência, mas ele só foi possibilitado também pelo encontro com essas pessoas, né? Que me deram essa possibilidade de ter uma ressignificação desse entendimento do que era ser negro e poder ressignificar essa dor que eu também não sabia o quanto era
o quanto ela era forte. Ermelinda, faz um favor para mim, porque como eu também faço a Baiome e algumas pessoas me chamam de Adriana, eu acho legal você falar quem é a Adriana que também faz a Baiome Drama com você. Porque tem muita gente que me chama de Adriana também, né? Eu faço a Baiome, mas é a Baiome de uma transformando dores em esperança. Vocês fazem a Baiome Drama, né? Sim. Então, gostaria que você falasse quem é a Adriana, para as pessoas não acharem, né, que a gente faz esse trabalho, mas nós fazemos cada uma de uma forma, né? Então, na realidade, sim. Na realidade, quando eu comecei essa busca, justamente porque eu estava trabalhando também com a pessoa com deficiência, eu comecei a tentar encontrar alguma coisa que eu pudesse fazer um link da questão racial com a pessoa com deficiência. E nesse momento, eu já estava fazendo aula com a Maria Célia e também tendo amizade com a Adriana Della Justina, que era da turma, uma turma anterior à minha do grupo de psicodrama, do estudo de psicodrama, né? A turma Roda Viva. E então, por isso que eu falo que é um grande encontro, né? Porque todas as três tiveram conhecimento da Baiome, da boneca, né? Que é feita de nós, são com retalhos, e você junta os retalhos e você vai dando nós e você transforma na boneca. Então, todas as três tiveram o encontro com a Baiome separadamente em algum momento. E eu não sei de que forma que a gente pode dar esse nome, e aí, de uma forma assim, muito, não sei se telepaticamente, enfim, nós três nos encontramos e falamos da mesma boneca ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, eu falava com a Maria Célia, eu falava com a Adriana, e as três também estavam nessa sintonia, né? Vamos dizer que é uma sintonia. E então, a Baiodrama, ele surgiu desse encontro, né? Cada uma dentro do seu momento, também se conectando com si de alguma forma, e nós nos conectamos e conseguimos dar vida a essa Baioma, né? E então, para mim, Ermelinda, quando encontrei a boneca, quando eu olhava para a boneca, porque a boneca tem a história, né, de ela ser uma boneca feita por nós, que ela não tem nenhuma delimitação da face, e ela para simbolizar a diversidade, para simbolizar todos os povos africanos. Então, quando eu olhei para a boneca, eu literalmente via essa diversidade. Então, para mim, eu estava encontrando aquilo que eu buscava, né? Que era justamente não entender por que as pessoas tinham tanto racismo, né? Eu queria, de uma certa forma, que as pessoas entendessem que dor é dor. Cada um tem a sua dor. E que a partir do momento que eu olho para o outro, eu posso me enxergar no outro, que é o que Moreno faz. Então, eu já estava envolvida com toda a história, com toda a teoria moreniana, e quando eu ouvi essa história, né, de que você olhando para o rosto da boneca, que não tem nenhuma delimitação, você teria visto todas as etnias, para mim era aquilo que a teoria falava, né? Então, eu já estava ali envolvida com isso. E encontrando a Maria Célia, encontrando a Adriana, isso foi para mim como se fosse a concretização daquilo que realmente era, né? Ela só surgiu por conta desse encontro, né? Dessas três pessoas, né? E quanto mais eu fazia boneca, quanto mais eu falava dessa história, também ia ressignificando o meu ser negra, né? Então eu acho que talvez para Maria Célia e para Adriana, elas também têm uma forma muito particular disso mexer dentro delas, né? Como isso acontece quando eu falo com outras pessoas. E, ao mesmo tempo, eu acabei desenvolvendo uma habilidade que eu não conhecia, né? Que é a parte do artesanato. Então, eu fui fazendo e acabei virando artesã também, né? E a contação de história veio na sequência. Na realidade, eu fui fazer a contação de história justamente porque eu estava fazendo trabalho com a Maria Célia e com a Adriana, e eu achava que eu tinha que me desenvolver melhor na forma de contar a história, e fui buscar um curso. E era engraçado que no curso até o professor falava, você é contadora de uma história só, você tem que desenvolver mais, mas na realidade o objetivo era
justamente fazer uma melhor trabalho para o psicodrama, para o trabalho junto com a Maria Célia e com a Adriana. E aí acabou virando, dando asas para uma outra coisa, né? Então, o que eu quero dizer assim, é que a presença forte do psicodrama nisso, né? Que num trabalho, uma atividade simples, né? Porque ela é muito simples, que está na simplicidade toda essa potência, né? Que ela fez com que eu me encontrasse, desenvolvesse uma habilidade que é, de uma certa forma, a confirmação de toda uma teoria que a gente aprende no psicodrama, né? Então, trabalhar com essas questões subjetivas, principalmente eu que sou da área social, trabalhar dessa forma com boneca, para mim era um caminho que eu me sentia melhor, mais à vontade para trabalhar com o outro, principalmente com uma pessoa com deficiência, como que é você ensinar para uma pessoa com deficiência o trabalho, né? E também essas questões que muitas vezes que está por trás, né? Sim. Então, foi um encontro precioso. Trabalho que muito precioso, não só do ponto de vista do trabalho, mas dos encontros, né? Que com as pessoas que foram potencializando. Sim. Muito obrigada. Para quem não sabe o que é nome, dá uma olhadinha no brinco da Ermelinda que vocês vão ver, tá? Tá com o brinquinho delas, né? Muito obrigada, tá? Agora vamos à mestra. Maria Célia, a palavra é sua. Desculpa, não tinha desligado aí o microfone. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. Gostaria de iniciar saudando o grupo Zerca de Psicodrama, né, na pessoa da Adriane Lobo. Agradecer muito o convite de vocês, né, parabenizar por essa ousadia de um grupo Zerca, né, parabéns. Obrigada. Preenche um espaço importante de valorizar as mulheres, né? Também peço licença para saudar a minha ancestralidade na pessoa das minhas avós, da família Malaquias, da família Oliveira, da minha mãe, de todas as mulheres da minha família. Saudar minhas colegas, né? Maior orgulho acompanhar aqui a Denise Nonoia, a Armelina Marçal. Sei que eu estou muito honrada e muito feliz e emocionada de acompanhar a gente. Quando a gente pensa no psicodrama, né? Jacob, ele é criador do psicodrama, médico, psiquiatra. Ele cria essa abordagem, essa metodologia de trabalho, pensando no ser em relação. Diz que nós não existimos sozinhos, né? Nós não existimos só, existimos na relação. Então, vocês não imaginam o quanto que eu tenho estado cada vez mais feliz quando eu olho a minha volta, eu olho a frente, olho ao lado, eu vejo que tem tantas mulheres no psicodrama e agora temos tantas mulheres negras no psicodrama. A gente é aqui um grupo representativo dessas mulheres, temos muito mais. Então, é uma honra enorme. Eu separei para trazer para vocês nesse nosso encontro, né? Esse áudio de comemoração, o Dia da Psicóloga e do Psicólogo, trazendo um pouco do meu encontro com o psicodrama. Depois de formada, muitos anos formada, eu fiz vários cursos de especialização, até que uma colega da faculdade me falou do psicodrama e eu identifiquei ali alguma que poderia ser por aí meu caminho. Eu estava ainda procurando uma especialização. Na época que eu entrei, o curso era longo, eram de 4 anos de formação. Eu estava no meu 2º ano, ainda não tinha me encontrado naquele jeito diferente de lidar com relações, tantas relações dali do contexto do estudo, né, do grupo de estudo, como também do contexto da clínica. Quando, um dado momento, eu estava folheando um livro precioso para nós do psicodrama, que chama Psicodrama, e eu, folheando esse livro, eu deparei com um trabalho belíssimo do Moreno, que chama o protocolo dele, de um casal, que chama Protocolo Problema Negro e Branco.
é um trabalho que o Moreno realizou em 1945 numa universidade dos Estados Unidos, numa época de profunda segregação racial. Ele trabalha com um casal negro. Na medida que eu lia todo o procedimento do Moreno, trabalhando com esse casal, eu fui me identificando. E eu fui me reconhecendo e dizendo para mim mesma, é aqui que eu quero ficar. Estou falando dos anos de 1988, eu lá no meu segundo ano na Sociedade de Psicodrama, na SOPSP. Depois de um tempo, eu continuei pesquisando, fui fazer meu mestrado, e um dia alguém me falou, olha, sabe que tem um psicodramatista que trabalhou com psicodrama nos anos 40? O nome dele é Alberto Guerreiro Ramos. Lembram daquele gancho que a Denise deixou, né, para mim, falando do TEM, do Teatro Experimental do Negro? Ela disse, aguardem, porque descobrir a existência do Teatro Experimental do Negro, que é foi liderado por Abdias Nascimento, eu já tinha conhecimento, mas não tinha conhecimento. Foi nesse momento que eu me dei conta da existência de um baiano sociólogo, Alberto Guerreiro Ramos. Então, o Teatro Experimental do Negro tinha como objetivo trabalhar com atores, com atrizes negros. Tinha também um departamento que buscava trabalhar com educação, de alfabetização. Uma escrita que escreveu, publicava artigos em um jornal chamado Jornal Quilombo. E eles se depararam que era importante também criar um espaço para pesquisa e também para a questão da emocionalidade. Em 1945, havia passado 60 anos, mais ou menos, da chamada abolição. Alberto Guerreiro Ramos era um intelectual importante da época. Ele abre esse espaço do Instituto Nacional do Negro, dirigindo o psicodrama e sociodrama, e ele escreve 3 artigos que estão publicados na revista, no jornal Quilombo, falando de psicodrama, sociodrama e de grupoterapia. E aí eu gostaria de fazer um parêntese do psicodrama, porque antes de chegar no psicodrama, eu comecei a beber fonte da psicanálise. Em termos de Brasil, eu tinha até então registro de pesquisas com relação até ao eixo racial de psicanalistas. E eu gostaria de trazer aqui para vocês o nome de 3 psicanalistas muito importantes que trabalharam com relações étnico-raciais. Uma delas é a Virginia Bicudo, que ela é considerada a primeira psicanalista brasileira, a primeira na América Latina a trabalhar com psicanálise. E é de uma importância, ela trabalhou profundamente, tem muitas pesquisas sobre, e ainda ela é invisível na psicologia e na psicanálise. Neuza Santos Souza, no começo dos anos 80, uma pesquisa dela de mestrado, ela transformou essa pesquisa num livro que é Tornar-se Negro. É uma referência importante para nós pensarmos na questão da saúde mental da população negra, pensar na questão da emocionalidade, do impacto do racismo nos sentimentos, na emoção, no desenvolvimento da pessoa negra. E uma mais contemporânea, Virginia Bicudo e Neuza Santos Souza, infelizmente já faleceram, contemporânea, que está aí atuante, é a Isildinha Batista Nogueira, uma outra psicanalista. Eu trago as 3 para inserir nesse nosso contexto, né? E também para nos lembrar da importância da presença da mulher negra. E acho que para nós, psicodramatistas, né, a gente está nesse momento, eu entendo, também dando uma contribuição, esperamos cada vez ampliar essa contribuição, trazendo a presença atuante da mulher negra no psicodrama brasileiro também, né? Gostaria também de ressaltar a presença de um grande amigo, um amigo-irmão, Paulo Amado, que em 1999 nós dirigimos
Eu, pela primeira vez, ele não, ele já era atuante no movimento psicodramático brasileiro. Nós dirigimos um psicodrama dentro do Congresso Ibero-Americano com a temática étnico-racial. Então, tem sido assim o meu caminhar até chegar na organização desse livro, né, Psicodrama em Relações Étnico-Raciais, Diálogos e Reflexões, cuja minha intenção com esse livro foi de convidar colegas do psicodrama e que cada um deste lugar de psicodramatista trouxesse o seu olhar, a sua percepção, como vê as questões das relações étnico-raciais. A gente tem aqui presente as duas autoras, né, a Denise, que já falou do capítulo dela, e a Ermelina também, que falou do capítulo dela. Eu acho que, nesse momento, são os principais pontos que eu gostaria de trazer para vocês. E aí deixo o espaço maior, Adriane, para eventual comentário e pergunta. Tá bem? Muito obrigada. Ana, tem alguma pergunta? Bem, a Patrícia Berg, ela coloca assim, a fala da Ermelinda traz uma reflexão importante, pois para construirmos nossa identidade é preciso haver identificação. E como isso é possível se os personagens da história oficial são todos brancos? Quem pode responder essa pergunta? Posso começar a responder? Inclusive, eu queria ter me referido à fala da Ermelinda quando ela fala da questão de se tornar negra. Pode parecer estranho para quem ainda não está muito habituado a entrar em contato com a nossa história, mas é esse processo mesmo. Uma vez que a gente tem nos nossos bancos escolares, na escola, de todos os níveis, há uma não presença da história negra é contada por nós. A história que é contada ainda é uma história totalmente enviesada, que coloca o negro num lugar não verdadeiro, né? Nós não fomos escravos, nós fomos escravizados. Todo o nosso processo tem sido um processo de busca, de resgate, de busca em arquivos, de resgate da nossa história. Então, a criança, e aí é bom, antes de falar sobre isso, que os tempos atuais aparentemente são diferentes. Nós temos mais abertura? Temos. Né? Inclusive, para a gente estar nesse momento falando sobre essas questões nesse espaço, é fruto de uma luta enorme. A Denise se referia aos movimentos negros. Ao longo da história, nós sempre tivemos muitos movimentos negros, cada um com as suas peculiaridades, tentando cavar espaço, né, para o negro na nossa sociedade. Nós somos mais de 54% da população. Então, a gente quer se ver em todos os lugares. Então, essa não presença ainda faz com que temos pouca identificação, né? Não encontramos no outro um semelhante. A gente se forma a nossa identidade a partir daquilo, do meu olhar sobre mim e do olhar do outro sobre mim e como eu quero ser vista. Há ainda falta de modelos. Temos hoje, mas ainda falta. Então, por isso que a gente diz que o negro brasileiro ele vai se tornando, quanto mais conhece a própria história, quanto mais fala sobre ela, mais se debruça sobre ela, mais ele vai se tornando negro, mais vai se tornando negro. Tem mais uma aqui. Denise quer falar, Cláudia. Também quero fazer alguns comentários, complementando a fala da Maria Célia, né? Realmente é uma falta de modelo, e isso a gente tem a gente liga a TV, a gente liga para os jornais, o modelo hegemônico não é o modelo negro, temos mudado isso, mas eu queria trazer algumas questões mais ligadas à própria psicologia. A nossa formação é uma formação extremamente elitizada de uma psicologia branca europeia, com simbologia europeia.
nós não estudamos os nossos símbolos, sejam indígenas, sejam africanos, e com isso, até quando a gente vai tratar, né, nós psicólogos, psicólogas, a gente tem um pudor e uma dificuldade muito grande de entender essa dor. Quando alguém chega para nós psicólogas dizendo eu sofri de racismo, não há uma continência, um acolhimento para isso, porque nós não temos uma formação que nos ligue a essa identidade. Eu quero lembrar uma frase da Elisa Larqui Nascimento, que diz que conquistar uma identidade é conquistar poder. Isso é importante. Perfeito. E o quanto nós, deste lugar de indivíduo, mas deste lugar de psicólogas, psicodramatistas, a gente está com o tema aqui bastante discutindo, mas desse lugar de psicólogas, o quanto precisamos estar atentas. Eu acho importante essa reflexão, né, enquanto psicólogos, psicólogas, enquanto assistente social, tanto para quem está sentado nessa posição, né, de psicoterapeuta, né, de assistente social, ou seja lá qual área for, de como somos vistos e vistas, bem como quem vai em busca, né, da psicoterapia. Então, Denise, quando eu sinto também que nos falta contar a nossa história, né? Essa questão racial, dentro da formação do nosso curso, para que nós possamos compreender o negro e a negra quando chega nos consultórios e é recebido por uma psicoterapeuta, um psicoterapeuta branco, em que às vezes ele conta ou ela conta uma coisa assim, mas eu estava andando na rua e disseram, você é uma pretinha gostosa. E se o psicoterapeuta ou assistente social ou médico não tem esse olhar, esse conhecimento histórico, né? Essa visão, né? Do que ele está ouvindo, né? E o que ele está vendo, ele vai dizer assim, mas você acha que isso é racismo? Isso é um elogio. Né? Então, assim, é um desrespeito tanto para uma mulher, como um homem, quanto uma pessoa negra. Porque nós carregamos durante muitos anos da nossa vida, e a gente ainda carrega a questão do mulato, né? E da mulata. Né? Como se fosse assim, nossa, um troféu, você é a mulata do Sargentelli, naquela época do Sargentelli. Né? Mas a história da mulata e do mulato é horrível, né? Nós sabemos que é uma degradação, né, da mulher negra. Né? O mulato e a mulata vem de estupro, né? A junção das duas cores, das duas raças. Então, até você fala isso. A palavra, né, Adriane? Até o que significa a palavra mulata. Exato. Você fala disso no seu livro, né? Do Complexo de Vira-Lata, quando você nos contou daquela experiência do rapaz que te perguntou, e quem carrega os dois dentes? Você pode contar um pouquinho isso pra gente? Cortou seu som. Libera seu áudio. Liberei. Pode falar, Adriane. Daquela história que você nos contou, que você estava no trabalho e que um rapaz falou, e quando a gente carrega dentro o colonizador? Foi o próprio trabalho, um psicodrama. Isso. Até a gente estava numa faculdade particular em São Paulo e a Maria Célia estava dirigindo esse psicodrama em relações raciais e o rapaz levantou no meio do trabalho, né, já na fase de compartilhamento, e perguntou, e quando a gente carrega dentro de nós o colonizador e o colonizado? Foi essa pergunta que me deu um start para todo o questionamento que eu venho fazendo até agora. E ele diz, eu sou de família mestiça, eu sou um pardo claro e a minha irmã é negra. Dentro da própria família, nós temos discriminação racial, porque fica um comentário, precisamos clarear, branquear a família,
né? Ah, ela é mais negra, ele é menos negro, ela é mais morena, ele é mais moreno. E ele contava da dor dessa irmã, de ter o sofrimento a partir do núcleo familiar. Essa história está no livro, sim. Obrigada por lembrar, Adriana. Eu acho que é fundamental, né, nós discutirmos isso. É fundamental, sim, né, Adriane? E eu acho que é importante também a gente lembrar que quando a gente fala o quanto, né, estamos há anos tentando, lutando, esperamos que em algum momento consigamos que as temáticas étnico-raciais sejam inseridas nos cursos de formação, em todos os cursos, especialmente nos cursos de psicologia, para que os formandos, né, tenham conhecimento da nossa história. Então, a gente não está falando de criar uma psicologia para negros, uma psicanálise para negros, um psicodrama para negros, não é isso. A gente está falando da formação do profissional, de conhecimento da nossa história, de conhecimento dos seus próprios dilemas com relação ao racismo, que nós somos parte dessa sociedade estruturada pelo racismo, então o racismo atravessa todos nós. Questionamentos, reflexões do profissional sobre, né, entendemos que é importante para que ele tenha mais condição de ver essa pessoa que está à frente dele, no caso do psicólogo ou psicóloga, né, de ver esse profissional que chega na vaga na empresa em que ele é o selecionador, né, de ver esse cidadão que vai para os equipamentos de saúde do Estado, da Prefeitura, né, que olhe para essa diversidade e que considere essa pessoa que está ali na frente. É disso que a gente está falando. Sim. Então, só complementando, né, a fala da Maria Célia e da Denise, na realidade nós somos a exceção. E a exceção ela só serve para confirmar a regra, né? Que é a regra que está na sociedade brasileira, que é a regra onde só alguns conseguem, né? Que é justamente essa falta de acesso a todos, né? E a questão racial ela é muito, muito forte, né? E onde acaba confirmando aquela máxima de que dizendo que precisa só aqueles que têm que se esforçar para conseguir, né? Então, na realidade, nós somos a exceção que confirma essa regra, que é essa regra da desigualdade, principalmente com relação à questão racial. E principalmente com relação à mulher também, né, Ermelinda? Sim, questão sim. racial e com relação à mulher negra. E eu falo por mim, né? Agora, os jovens de agora, eles têm uma cabeça, como as informações chegam mais rápido, né? E eu sou de uma geração que, se eu não tivesse no movimento, não tivesse junto com os grupos, você não tem acesso à literatura negra, a toda a história, né? Então, infelizmente, eu não tive, eu só fui ter acesso bem tarde, mas enfim. A gente se acostuma a ser exceção, né? Então, a gente acaba não se percebendo, você vai abrindo mesmo espaços, assim como se fosse uma trincheira, e você começa a achar que é normal, né? Eu tenho uma frase, e hoje eu ainda vou quando a gente fala de trabalho e tudo mais, né? Hoje eu vou me dando conta, só hoje, aos 54 anos de idade, que eu vou me dando conta de algumas coisas que eu via no trabalho, né? Por exemplo, vou mandar tal atividade para a Ermelinda para engrossar a pele, né? Vou mandar tal pessoa, uma pessoa mais difícil para engrossar a pele. E eu não tinha noção do que era isso, né? E hoje eu começo, porque se passa assim, ó, aquela pessoa ela é forte, né? Então ela tem menos, ela pode suportar qualquer serviço mais difícil, mais pesado. E a gente ainda ouve isso, né? E infelizmente muitos negros eles passam a vida ouvindo essas coisas ou enfrentando grandes dificuldades e achando que deveriam se esforçar mais, que de uma certa forma não conseguiram porque eles não se esforçaram, e aí tem muitas vezes a confirmação de uma parte da sociedade falando, não é isso mesmo, você venceu porque você se esforçou, e não é isso, né? Que aí é onde eu falo
que é justamente essa coisa que está por trás, né? Que muitas vezes a gente não consegue decodificar, mas a gente, por falta de ter conhecimento da história, de toda essa base que a gente não tem, né? Que muitos, às vezes, nem conseguem ter, porque não vão ter acesso, infelizmente. É uma realidade que ainda é muito, muito forte, muito presente, que a gente, aos poucos, vai conseguindo falar para outros negros, mas, infelizmente, ainda a passos lentos, a passos de tartaruga, né? Porque a sociedade, o racismo estrutural ainda é muito forte. Sim. Meninas, nós estamos indo para os 15 minutos finais da nossa live. Tem a pergunta aqui da Catarina Rodrigues, ela coloca assim: gostaria que comentassem sobre a formação / capacitação de professores e professoras nas universidades para discutir a psicologia preta. Maria Célia, alguém? Sim. Maria Célia. As iniciativas, o que tem acontecido nas universidades são iniciativas de próprios alunos. São os alunos que têm, as notícias que eu tenho, que são alunos que têm questionado outros professores, têm questionado a coordenação, têm questionado a direção da escola, têm trazido a temática étnico-racial, fazendo pressão para. O quadro docente ainda é um quadro docente de maioria esmagadora de brancos. Os poucos negros que estão na universidade, eles estão também junto com esses alunos fazendo essa pressão. A gente não tem... eventualmente tem uma disciplina, mas que são casos muito isolados, de alguma eletiva, mas é sempre uma iniciativa, ainda uma iniciativa individual, que se junta com mais um, que se junta... Mais ou menos é a questão que o Moreno nos fala, né? Que as transformações existem, né? É possível tratar toda a humanidade, mas a partir de pequenos grupos, né? A população negra, também na universidade, você encontra alguma mudança, ela tem sido por um esforço maciço dos alunos. Muito obrigada. Denise? A maior parte da minha vivência profissional foi em universidade, né? E isso que a Maria Célia falou é muito verdadeiro. O que a gente observa são os núcleos de estudos negros, mas ainda conquistando espaços, né? As universidades públicas, em quase todas, principalmente depois de 2003, elas constituíram esses núcleos. Algumas universidades com disciplinas buscando a cultura afro, de saberes e fazeres, e com pesquisas, mas o que eu observo é que a dificuldade desse conhecimento produzido na universidade para encontrar os níveis mais básicos, fundamental e médio da educação, né? Ainda é muito restrito dentro da universidade e isso não chega até o ensino médio e o ensino fundamental. Um outro aspecto que eu queria levantar é que a Lei 10.639/2003, ou seja, essa lei tem 17 anos, ela garantia o ensino da cultura e da história, da cultura afro-brasileira em todos os níveis de ensino da educação brasileira. Para que nós pudéssemos chegar até ela, foi uma luta muito grande, ela é considerada uma conquista e é uma lei que está correndo risco. Só para a gente ficar atento, precisamos estar atentos e fortes, como diria o velho e bom Caetano. Eu queria me permitir acrescentar mais uma questão que também o material que é produzido nas universidades, que nós temos muitas teses, muitas dissertações na universidade, que esse material fica parado, né? Não há indicação dos professores desse material. Né? Nós temos muita produção de livros de pesquisadores, né, brasileiros,
que também não há uma divulgação desse material. Então, acaba acontecendo uma busca ainda muito individual para ter acesso. Muito obrigada. Meninas, eu vou... Tem mais perguntas aqui. Eu quero agradecer as pessoas que estão participando e perguntando, mas essas perguntas a gente vai ter que respondendo com mais tranquilidade. Vamos, aqui tem uma da Noala, que eu achei bem relevante, tá assim: acredito que o fim dos manicômios é uma vitória dos profissionais da saúde mental e também da população negra. Vocês poderiam falar de outras vitórias ou lutas similares? E aí ela completa. Outra questão: vocês acham que existe um privilégio de diagnóstico? Pessoas brancas podem ter depressão, mas pessoas negras é frescura, preguiça ou falta de vontade? Gente, a Noala é minha filha, tá? Quem quer responder? Linda, que menina inteligente. Vamos lá, já que eu comecei a falar da Luana, então vocês vão complementando. Bom, a questão da saúde mental, da saúde emocional é uma questão extremamente complexa, né? É pobre e, portanto, a maioria da população negra é pobre, não tem chance de ficar deprimido. Então, acontece essas falas, sim, né, que é um descaso, né, total, uma negação total da existência dessa pessoa, do sofrimento psíquico que essa pessoa está cometida. Né? As dores, sobretudo as dores emocionais, são para serem respeitadas, para serem ouvidas e serem tratadas. O racismo estrutural permeia também na saúde mental. Né? A outra questão que ela coloca é com relação a avanços. Né? Eu acho que a gente tem, sim, aí a gente tem alguns avanços. Né? Eu falava há pouco tempo da questão da gente estar discutindo essa temática. A gente tem participado de vários debates. Você, hoje, com acesso à internet, né, muitos de nós estamos tendo voz para falar sobre nós. Eu acho que isso também é avanço, mas é sempre avanço conquistado. Né? Nós temos você conta nos dedos ainda, mas tem alguma representação na mídia. As meninas e os meninos se veem também na tela da TV, na tela do cinema. Essa representação ela está aí também. A gente quer ampliar, mas ela também já está aí. A gente vê, eu vejo no meu consultório pessoas jovens, e muitos jovens e jovens brancos discutindo, trazendo falas que são falas de uma profunda reflexão e de preocupação, pensando no seu lugar de privilégio, como pessoa branca, o compromisso dela, o que ela pode fazer a partir disso. Reconhecer o lugar de privilégio é um avanço. Quer continuar, Denise? Ou a Ermelinda? Então, eu só ia comentar, né, complementando isso que a Maria Célia falou, que essa questão emocional, da saúde emocional é muito, muito forte, porque muitas pessoas negras, elas não chegam aos consultórios também, além de todo o racismo, elas são tão afetadas pelo racismo estrutural, que elas mesmas também não conseguem perceber que aquilo que elas estão sentindo é uma questão emocional que precisaria de uma ajuda profissional. Primeiro porque ela também já parte do pressuposto que ela, como pessoa negra, ela não tem direito, que ela é forte, que ela que é frescura, que problema psicológico quem tem é só pessoa branca e rica, né? E isso acontece muito. Eu vi a história de uma cantora brasileira que ficou 10 anos da sua carreira interrompida, uma cantora negra, estava deprimida e ela não sabia que estava deprimida. Ela mesmo no depoimento fala isso, né? Ela relutou, quando ela relutou para buscar ajuda porque ela achava que era coisa de rico, que era coisa de branco, que negro não ficava deprimido. Então, às vezes a pessoa traz por conta do racismo estrutural, ela traz isso com ela, achando que ela não tem direito a ficar deprimida, né? Então, isso é uma coisa bem, bem impactante mesmo. Denise?
Eu quero falar dos avanços, né? Reforçando os espaços de conquista. Algumas universidades particulares, principalmente em São Paulo, quase todos os anos, na Semana de Psicologia, pede para que a gente participe, levando essa temática, né? Eu considero dentro do curso de Psicologia. Isso é um avanço, os alunos estão sensibilizados, estão buscando abrir espaços. Então, isso por si é um avanço. O próprio termo psicologia preta é um avanço, está se produzindo conhecimento, né? Então, tem iniciativas importantes nesse sentido. Obrigada. Ana, quanto tempo a gente ainda tem? Olha, gente, o pessoal acho que está gostando, não quer sair não, porque nós estamos mantendo um público muito bom aqui com perguntas, né? Tá, mas Até assim... Nós estamos fechando 1h15. Então, vamos caminhando então para o encerramento, mas antes das considerações finais, a Ermelinda tem um presente para nos dar. Expirem, Ermelinda, é com você. Na verdade, eu acho que é só um pequeno arremate de tudo aquilo que a gente falou desde o começo, né? Do que Moreno falou, do que a gente vem estudando, que a Maria Célia falou, do que que a Denise falou, que eu acho que é a nossa união que vai, que de uma certa forma vai fazer essa mudança, né, e vai trazer mais mulheres pretas para o psicodrama, que vai trazer mais movimentos que possam trazer uma saúde emocional para a população preta. E eu vi isso nesse samba, né, no Samba da Utopia, que é do Jonathan Silva, que é interpretado pela Selmar. Aí eu vou cantar um pedacinho para vocês. Uau! Ele fala assim... É uma surpresa até para o grupo. É um presente para todas nós. Quando eu fui pensar, a gente foi construindo, né, esse encontro, e aí, de repente, me veio esse samba. Eu falei, tem tudo a ver com que a gente tá, com que aquilo que a gente está falando, né? Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar para chover palavra, sabedoria. Se o mundo andar para trás, eu vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o gongar, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Eu acho que é isso, Utopia de Moreno, a nossa utopia, né? Muito obrigada. Que coisa linda. Lindíssimo. Eu fechei o microfone aqui, senão ia atrapalhar a sua linda voz. Ermelinda, de quem é essa música, Ermelinda? É do Jonathan Silva, e quem canta é a Selmar. Samba da Utopia. Eu que tenho que agradecer esse encontro maravilhoso. Na minha construção eu tive esse presente, né, de ter encontrado vocês e ter me fortalecido e aprender cada vez mais. Então eu que agradeço o convite e esse privilégio de estar junto com vocês. Uau. Meninas, as considerações finais. As considerações finais já. Ai, gente, muito bom esse encontro. Eu estou profundamente emocionada depois dessa da Ermelinda, né? Estamos. Eu estou aqui. Eu acho que dentro da palavra tem resistência também, né, Ermelinda?
se a gente passa por um processo muito grande ao longo desses anos, desses 500 anos, a gente tem a nossa resistência, porque é um processo, houve sim um processo de apagamento, houve sim um processo de eliminação, mas o que acontece com a questão do negro é que não tem como nós não sermos vistos. Um judeu passa desapercebido, um cigano passa desapercebido, mas nós negros não passamos desapercebidos. Isso para o pior, mas vamos acreditar para o melhor. Está aí a utopia para dizer, né, Ermelinda? Estamos sim, vamos ser vistos, estamos na rua e construindo muito mais histórias. Capítulos e capítulos de histórias. Muito obrigada. Maria Célia? Eu também sou bastante emocionada. Cada vez que a gente se junta, que a gente se olha, que a gente se vê, a gente se fortalece. Então, gratidíssima a cada um de vocês por estar aqui. Dizer que a gente é fruto de um povo do qual a gente deve sempre ter muito orgulho. É um povo de luta, de resistência, de persistência e que não desiste da luta, porque aprendeu a lutar também através da capoeira, com a ginga, que é luta, que é defesa, que é dança, através do Lê maravilhoso, Lê Aê, que vem dizendo que nós somos o mais belo dos belos, através do fazer junto, né, através da inspiração em Quilombo de Palmares, que nos inspira aqui, dizendo que as diferenças são para ser complementadas, né, que cada um do nosso jeito de ser, se a gente quiser, a gente pode sim fazer uma transformação. E eu gostaria de dizer que as pessoas que se sentem incomodadas, né, que peguem esse incômodo. A gente precisa agora, mais do que nunca, de pessoas que efetivamente tenham posturas, tenham ações, tenham atitudes antirracistas. Então eu espero que essa luta seja cada vez de todos nós. Obrigada. Bom, gente... A nossa única reunião do Grupo Zerca com esse grupo de mulheres era para demorar 40 minutos. Nós ficamos 1h30, né, Ana? 1h30, assim, numa conversa, né? Uma informação que a gente não queria parar. E a sensação é a mesma agora, né? Nada impede que nós façamos outras lives, outros encontros como esse, para nós discutirmos, para nós trocarmos experiências, compartilharmos também, para que nós possamos engrossar a fila aí, né, da utopia, que não seja utopia, da resistência, né, do amor que une, do conhecimento que nos salva dessa ignorância, né, de não saber da nossa história, o que a Ermelinda falou, né, esse processo de enegrecer, né, do enegrecimento, porque para mim isso também é novo, né, precisa ter cultura, precisa ter conhecimento, né, precisa ter um sentido essa luta toda. Então, assim, nossa, eu estou muito emocionada, né? Gente, eu vou ficar gravando chorando. Mas sabe, Adriane, esse também é o nosso jeito muito negro de ser. A gente fala também com a emoção. Essa cultura ocidental, racional, durante anos nos disse que essa era uma maneira menos nobre de conhecimento e de comunicação. Sim. Nós somos também assim, né? A filosofia africana, eu tenho aprendido um pouco da filosofia africana, que mostra que o nosso corpo é
uma fonte de conhecimento. A nossa emoção, os nossos sentimentos são fontes de conhecimento. Então, são só lugares diferentes para a gente olhar e se inspirar. Se emocionar, chorar, gaguejar, é muito afro de ser. Tá bom. Então, meninas, muito obrigada a vocês que assistiram, as pessoas que participaram, e fica aqui o convite, né, para uma outra live. Agradeço a Sopsis, né, por me permitir conhecer pessoas tão nobres, né, como vocês, e fico aberto o convite, tá bom? Beijo grande, meninas. Só para encerrar a noite, agradecer imensamente as pessoas que estiveram com a gente, ouvindo essas estrelas maravilhosas, que, assim, enobrece o nosso coração com tanta informação que a gente desconhece, infelizmente a gente desconhece, e convidar as pessoas a seguirem as nossas redes sociais. Nós estamos aí com uma agenda de lives de diversos assuntos, para a gente realmente se apoderar do conhecimento dentro do psicodrama. Gente, beijo no coração, meninas, muito obrigada. Muito obrigada. Vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanima, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra